Boa noite. E aí, Luana, tudo bom? E aí, Vitor? Estava aqui apanhando dessa tecnologia, né, como sempre. Falo nada, não. É, é um prazer novamente aí estar com você. Você tem gentilmente aí aceito nossos convites, tá? Imagina, eu agradeço a oportunidade que você está me dando, porque. Ó a Bárbara ali. A Bárbara tá Ei, dando boa noite Bárbara! aí. O pessoal tá entrando. Acho que normalmente a gente conversa bastante antes aqui Hum, e a live vai acontecendo mediante as perguntas, mas a gente já tem várias perguntas aqui, né? Foi uma sim. procura muito grande. Eu acho que hoje você vai ser sabatinado aí com Eita! várias questões polêmicas, né? Vou suar. Não, não vou não, tá de E boa. mas foi uma receptividade muito grande, está sendo bem legal a interação. Eu fico feliz. Acho que o pessoal está entrando. Hoje eu dei uma olhada aqui nos números, né, antes da gente começar. Então, os Estados Unidos está aí com 1.200.000 casos, 71 mil mortes. O Brasil superou aí as 8 mil mortes, né? Uhum, E 120 mil casos. Você acha que antes da gente falar de imunidade, né, que na uhum. verdade o passaporte da imunidade, que é esse conceito que é um conceito um pouquinho abstrato, né? A gente vai, acho que falar disso bem ao longo dessa live. Na verdade, ele tem a ideia de você trazer de volta algumas pessoas que ocupam posições não essenciais ao trabalho, Uhum. né? E isso teria um racional em você voltar a movimentar a economia, mas por outro lado a gente vê esses números, né, um crescimento ainda de número de casos e número de óbitos. Como é que você vê esse crescimento primeiro, antes da gente falar de passaporte? Sim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esses números são números atrasados, né? Existe um delay, existe um atraso entre quando a gente divulga esse número e quando o fato realmente aconteceu, por conta do próprio tempo que esses testes levam para ficar prontos. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, de 8 Sim. mil mortes, as mortes que foram contabilizadas hoje não são mortes que aconteceram hoje, obviamente, são mortes que aconteceram já há alguns dias, que levaram esse tempo todo para serem confirmadas como Covid, né, a maior parte delas. Ah, eu queria lembrar também que os Estados Unidos estão chegando nas previsões a 3 mil mortes ao dia ao longo desse próximo mês. Então, a gente ainda está aqui numa curva ascendente. Nos Estados Unidos, a curva, quando a gente olha logaritmicamente, ela está se aproximando desse platô, mas com a reabertura, com o reaquecimento da economia, com as pessoas voltando a circular, a gente espera que isso volte, né? Já tem uma segunda onda meio que emendada aí. E a gente fala sobre isso, então. Uma das primeiras perguntas que me fizeram, deixa eu voltar aqui a câmera, que eu fui cumprimentar todo mundo, virei a câmera. Uma das primeiras perguntas que me fizeram é o seguinte: já temos aí 120 mil casos. Essas pessoas elas podem pegar o coronavírus mais de uma vez? A gente pode ter infecção aí pelo SARS-CoV-2 repetido, ou a gente não tem nem como saber isso ainda? A gente não tem como saber isso ainda, mas o que a gente sabe, né, o que a gente pode falar sobre isso existiram alguns casos em que, principalmente na China e na Coreia, se eu não me engano, em que viram acharam que os pacientes que já tinham se recuperados, ao serem submetidos a um terceiro teste, após um teste negativo, vinham com testes positivos de novo. Então, aventou-se a possibilidade muito precoce dessa reinfecção ou de um relapse, né? Da coisa da doença ficar escondida e voltar com rapidez. Ontem a gente teve a divulgação de um artigo mostrando que, na verdade, não é bem assim, que esses pacientes, na verdade, foram vítimas de um teste que ainda está em desenvolvimento, e isso é importante a gente lembrar num assunto como esse. Os testes que a gente tem, todos eles a gente vai falar, eles ainda são testes que estão sendo burilados, estão sendo melhorados, ainda tem muito espaço para crescimento nessa situação. Então,
eles, na verdade, esses testes teriam dado um falso negativo antes e, na verdade, eles eram ainda positivos. Enfim, não se pensa que isso seja uma reinfecção ou um relapse desse tão precoce. Isso posto, a gente ainda não tem tempo suficiente para entender qual vai ser, se vai ser, e qual vai ser a imunidade induzida por esse coronavírus que a gente está vendo agora. Mas se a gente comparar a família de coronavírus propriamente dita, a gente vai ver que, infelizmente, a imunidade que esses outros coronavírus eles induzem é uma imunidade transitória e parcial. Quer dizer, o paciente ficaria livre de se reinfectar durante algum tempo e depois ele poderia se reinfectar de novo, mas essa segunda ou terceira reinfecção seriam quadros clínicos mais brandos, quer dizer, não seria uma doença tão mais grave. Sim. Mas isso, de novo, é uma especulação baseada no que a gente viu nos outros. A gente ainda não tem tempo nem observação suficiente para ver nesse agora. E a gente tem uma questão aí que você falou, que as pessoas também fizeram perguntas em relação a isso, que é o seguinte, por que algumas pessoas ficam mais doentes do que outras, né? Eu acho que tudo vai influenciar o vírus, o fenótipo e o genótipo, mas você acha que a gente já pode falar alguma coisa em relação, por exemplo, ao vírus que veio o original que veio da China, passou pela Europa, acabou chegando aqui? Se a gente já pode falar de mutação, se isso está influenciando, se o vírus, ao invés de arrefecer, ele pode estar se tornando mais agressivo? Eu acho que essas coisas se misturam um pouco. Eu vou começar pelas mutações, que eu acho que é mais fácil, né? Olha a Cris aí, ó. A Cris entrou agora. Oi, Cris. A gente tem... eu acho que a gente deve ter pessoas que não são da área da saúde nessa live, então eu vou tentar ser mais clara. Acho que tem... A gente está falando, né? Assim porque o público é bem misturado hoje. É isso aí. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, esses vírus, que são vírus de RNA, que a gente chama, eles carregam o material genético de uma forma específica, diferente das nossas células comuns do corpo humano. Eles têm uma facilidade muito grande de se multiplicar, e essa multiplicação, ela também não é perfeita. Então, ela vai mudando. Cada vez que ele se multiplica, ele erra um pedacinho e muda um pouquinho. Isso é esperado, isso é natural, e isso, quando você vê uma disseminação geográfica tão grande e você vai colhendo vírus em cada ponto por onde esse vírus está passando, você vai vendo que essas mutações vão acontecendo. Normalmente, os vírus, a mutação deles, por uma questão de darwiniana mesmo, né, de evolução, a mutação deles não serve para aumentar a virulência, quer dizer, o tanto de doença mais grave que ele faz. Isso não é bom para o próprio vírus. Para ele é bom enquanto o hospedeiro estiver ali, porque ele continua naquela situação. Então, normalmente, evolutivamente, essas mutações são mais para aumentar a transmissibilidade, quer dizer, ser mais fácil de transmitir, do que, na verdade, piorar o quadro clínico. Todas as mutações que foram vistas até agora, e algumas boas, né, já aconteceram, não parecem ter nenhum tipo de influência sobre o grau de severidade da doença. Então, a gente não pode dizer isso até o momento. Mas o que a gente tem de dicas sobre o que faz doença mais grave ou não, são algumas. A primeira é a carga viral, quer dizer, o quanto que esse paciente está exposto. Se ele recebe muito vírus naquele momento em que ele se infecta ou não. E a gente tem essa desconfiança por conta dos quadros que acontecem dentro do hospital, né? Nós, profissionais de saúde, temos feito quadros relativamente graves, com uma certa frequência maior do que o resto da população. Então, a gente imagina que essa carga viral que a gente recebe, quando não paramentado da forma correta, pode ter um grau de influência nisso. A outra coisa é a idade do paciente. Quanto mais idoso o paciente tende a ter um quadro pior. Comorbidades, e por comorbidades, infelizmente, a gente tem um monte de coisa. As doenças que causam problemas cardiovasculares, principalmente, são ligadas a essa severidade de doença. Isso vai desde hipertensão até uma tendência familiar a quadros neurovasculares, por exemplo, AVS e afins, doenças autoimunes, tem muita coisa que afeta isso, né? Tanto a resposta imunológica ao vírus, quanto a essa inflamação maior.
Então, a gente É, tem visto isso. e essa questão que a gente chama também de imunossenescência, né? Uhum. Por acaso, por ser oncologista, ultimamente a gente tem visto muita imunoterapia, porque a imunoterapia se tornou o quarto pilar É, da oncologia, né? A gente fala de sim, cirurgia, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia. E a gente sabe que isso sim. ocorre também no câncer, né? Os idosos, eles têm uma prevalência de câncer muito maior e um dos fatores é essa questão da imunossenescência. E aí a gente É, e vê tem, só que tem também uma que... coisa só que eu queria acrescentar no que você está dizendo, Vitor, que é o seguinte, a gente viu isso acontecer, né, na Europa e nos Estados Unidos, na Europa principalmente essa coisa do idoso sendo mais acometido, mas é preciso lembrar que no Brasil essa pandemia deu uma rejuvenescida. Se você, eu faço parte de um grupo de cientistas que está estudando esses dados e fazendo as predições, né, desses dados para os cenários futuros da gente. E depois eu posso deixar aqui até o site do portal da gente, é o portal Covid-19 Brasil, e você consegue lá ver tanto os dados oficiais quanto as previsões que a gente está fazendo e também a separação por idade dos casos, né? Essa distribuição etária Sim, dos sim. casos. E aí a gente Aí vai vendo que no Brasil a gente está falando entre 20 e 60 anos fazendo o maior no, número de casos, né? Então eu tem essa acho que o que a diferençazinha. gente vai ter que explorar nessa população, né, que eu estava falando em relação à imunossenescência, que aí você vê que o paciente idoso ele passa a ter, né, uma diminuição de produção, por exemplo, de células B, então você tem uma resposta humoral um pouco mais Uhum. comprometida, e você passa a ter as suas outras células de defesa, principalmente células T, ter uma resposta inflamatória maior. Então, é como E se esse é um você grande problema vivesse mesmo. um estado de inflamação crônico, que é o que Uhum. parece que está acontecendo com esses jovens. E se a gente for Uhum. olhar, a gente vai ver o quê? Obesidade, Uhum. hipertensão nessa Exato. população. Então, é jovens que vivem um estado de Um inflamação estado crônico, né? inflamatório basal maior do que o resto da população. E aí você É, adiciona esse vírus que tem uma capacidade de provocar esse quadro inflamatório grotesco e aí você perde o controle, né? É o que a gente tem visto. a nossa nutricionista acabou de entrar aqui na live e foi o tema de semana passada, né? A gente falou de nutrição e Uhum. imunidade em tempos de coronavírus e é exatamente isso, né? Essa inflamação crônica, né, produzida por esses fatores de risco atingiu e assim atingiu a gente e atingiu o americano também, né? Que a gente sabe que eles são O talvez a americano. população do mundo, né, E mais se você for falar em submetida a esses nutrição fatores de risco. propriamente dita, né, isso você vai ver que é um grande problema. Eu acho que assim, ó, esse vírus, ele teve. Oi, Elton. Esse vírus, o que ele fez foi expor muita coisa dos sistemas de saúde e da sociedade como um todo, né? Então, o problema na Europa maior foi essa questão da idade e da densidade populacional e da falta de resposta rápida à doença. E quando chegou nos Estados Unidos, que em tese era o país ranqueado número 1 no nosso ranking Hopkins de preparo para pandemias, e você vê que lá o problema é outro. O problema é falta de acesso ao sistema de saúde, é uma população que 1/3 é obesa. Você tem outras adicções que levam a quadros inflamatórios também mais persistentes. Então, assim, cada um está levando uma coisa, né? A gente, infelizmente, deu essa rejuvenescida nessa pandemia, a gente está vendo isso acontecer. E o nosso problema, a nossa vantagem é a gente ter um sistema único de saúde. Essa é a nossa vantagem. A gente tem uma resposta que pode ser unificada, coisa que o americano não tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas deficiências nesse sistema de saúde. Então, tudo isso está ligado nessa situação que a gente está vendo. E já que a gente está falando desse impacto, né, que a gente está sofrendo, como é que a gente vai lidar com esse impacto, com esse vírus, até a gente ter uma vacina disponibilizada? E a outra pergunta que fizeram aqui foi se uma vacina ia funcionar. Assim, ela vai funcionar, mas aí dentro das vacinas que estão sendo estudadas, a gente sabe que existe vacina, é, ela pode ser produzida de várias maneiras, e inclusive tem Uhum. vacinas sendo produzidas de maneiras novas, né? Assim, com Com outros desenvolvimento bem métodos, novo, né? outros métodos.
E se essas vacinas, por exemplo, poder ser aplicadas para todo mundo. A gente sabe que algumas vacinas, por exemplo, vacinas com vírus vivo atenuado, algumas populações podem acabar não recebendo. Aí, o que você acha disso? Eu vou responder a primeira parte da pergunta primeiro, que é a questão de como é que a gente vai viver até lá, né? Até o desenvolvimento dessa vacina. O que a gente... É uma coisa até estranha, mas é o seguinte: 1918 foi a última vez que a gente viu uma pandemia desse tamanho, né? Em 1918, a gripe espanhola varreu o mundo e levou 50 milhões de pessoas embora. De lá para cá, obviamente que a gente, em termos de medicina e de tecnologia, evoluiu inacreditavelmente. Né? A gente está falando hoje de sistemas e de tecnologia e de recurso médico que a gente, obviamente, não tinha em 1918. Só que 100 anos depois, as nossas maiores armas contra doenças respiratórias de potencial pandêmico, contra essas, continuam as mesmas. Que é higiene de mãos, higiene de mãos, higiene de mãos. Olha, Vitor, é uma coisa tão doida. Perdão, ontem, dia 5 de maio, foi o Dia Mundial de Higiene de Mãos. Eu, como infectologista, falo isso absolutamente todo dia. E aí a gente fala e as pessoas normalmente não levam a sério, acham que um ato tão simples não tem grandes impactos. Mas a gente sabe que, como medida isolada, a higiene de mãos é aquela que mais protege numa situação como essa. 100% de situação. Então, assim, o que a gente ainda tem é a mesma coisa em termos de precaução, é a mesma história de 1918. Higiene de mãos, distanciamento social e etiqueta sanitária, como a gente fala, né? Aquela coisa do tossir ou espirrar no cotovelo e tal. Essa consciência e a intensidade da adesão da população a essas medidas é o que vai levar a gente, por incrível que pareça, até a validade de uma vacina. Porque quanto menor for a taxa de contágio dessa doença, melhor o sistema consegue absorver quem de fato fica doente e quem ainda não ficou consegue esperar o desenvolvimento da vacina. Então, a ideia é mais ou menos essa. As medidas são essas, não tem jeito. E em relação a se a vacina vai funcionar, né? Tudo indicando que sim, mas o que você acha? Eu não tenho como achar nada nesse momento. O que eu acho é o seguinte, eu acho que para nossa geração, tirando a epidemia do HIV, essa é a primeira vez que a gente vê uma classe inteira de ciência voltada a uma única doença. Ou então vamos fazer o seguinte, antes de seguir nessa, vamos pensar lá em 2002 a gente teve o SARS, depois veio o MERS, também outros coronavírus que tinham potencial pandêmico, mas que tinham uma taxa de casos de fatalidade muito grande e foi mais fácil conter. Sim. Digamos, se a gente tivesse feito investimento em vacina para SARS, vacina para MERS, que tiveram essas primeiras epidemias, mas depois tiveram relatos de casos, né, clusters aí espalhados, continuam tendo, inclusive. Se a gente já tivesse desenvolvido vacina para eles, você acha que a gente teria uma resposta melhor agora? Se eu disser para você que a gente desenvolveu vacina para eles, mas foi até um ponto e depois não foi mais, porque não teve exatamente. interesse. É isso que eu falei, a vacina foi desenvolvida até um ponto onde não entrou em produção de escala. Exato, se a gente tivesse desenvolvido um sistema para isso. Exato. Assim, como você disse, a SARS é a síndrome respiratória aguda grave, né? Por um primeiro coronavírus que a gente viu aparecer lá em 2002 e ficou restrita ao Sudeste Asiático. A MERS, que veio na década seguinte, é a síndrome respiratória do Middle East, né? Do Oriente Médio. Que a gente ainda vê acontecer, né? Ontem mesmo teve relato de caso na Arábia Saudita, se eu não me engano, Omã, enfim, ainda aparece. O que acontece é que como você falou, potencial pandêmico, né? Por que acontece uma pandemia rapidamente? Por duas razões. Primeiro, porque a transmissibilidade do vírus é muito alta, então ele tem muita facilidade de passar de uma pessoa para outra. E quando a gente fala de pandemia, a gente fala... muitas coisas foram declaradas pandemias, na verdade, né? A gripe suína, que o povo gostou de chamar assim, que era H1N1, era uma pandemia, mas tinha uma fatalidade, como você disse, né? Uma taxa de matar as pessoas que estavam doentes menor do que o que a gente está vendo.
Então, o que acontece é que precisa ter essas duas coisas. Precisa ter um potencial letal maior e uma transmissibilidade muito alta. O que aconteceu com a SARS e com a SARS e com a MERS é que elas tinham um potencial letal muito alto e uma transmissibilidade baixa. Então, elas ficaram relativamente contidas naquele lugar onde elas apareceram. Aparece uma coisa ou outra vez em quando, mata bastante gente, mas ela fica meio restrita. E, na verdade, os grandes clusters iniciais, os grandes outbreaks iniciais, do jeito que eles apareceram, eles foram embora. Não é que houve uma grande medida, sim, como a gente está vendo agora, de contenção. Então, essa, inclusive, é uma esperança que a gente tem com isso daí. Pô, por que os outros né, coronavírus apareceram e foram embora? Será que a gente espera alguma coisa parecida dessa? Mas a falta de investimento realmente é muito... Por exemplo, se o ebola fosse transmissível pelo ar, como é o SARS-CoV, a gente já tinha disseminado metade da população humana, né? Então, seria muito mais grave. E levou 16 horrível, anos. Né? Levou 16 anos para a vacina sair, que saiu agora, né? E ainda assim, a produção da vacina não é suficiente para atender a população que está lá sob risco. Então, assim, aí a gente já entra numa outra seara, que é a seara da desigualdade da saúde global, que é outra história mais difícil. Mas, assim, com relação ao que podia ser feito por conta dessas primeiras tentativas, dessas primeiras possibilidades de pandemia, uma realmente foi a vacina, que chegou até um certo ponto, não foi mais porque o surto baixou e aí ninguém mais teve a compensação financeira de desenvolver essa vacina até o fim, então não foi. E a segunda coisa que alguns países aproveitaram, nem todos, foi para mudar a sua resposta a uma eventual pandemia. Então, a Coreia do Sul, que hoje é um exemplo de resposta ao Covid, fez isso. Eles mudaram completamente a forma de resposta, as leis com relação a isso, as orientações, as normativas internas. Sim, então, eles estão vendo uma outra epidemia, uma outra pandemia que a gente não está. Taiwan também fez isso, né? Porque Taiwan foi muito afetada na SARS, estava do ladinho da China. E mas eles estão desde... né? Tem suas limitações, mas eles estavam desde dezembro, chegaram a enviar alguns médicos do CDC deles lá para Wuhan, e quando os médicos voltaram, já mandaram fechar o país de cara. Já viu que tinha dado não sei o que é lá, mas fecha o país que realmente a gente não vai ter condição. E a gente falando... E a gente falando desses casos, aqui tem uma pergunta que aí a gente vai começar a falar mesmo desse passaporte da imunidade. Sim. A gente já tem um número de recuperados aí saindo, e essas pessoas têm feito teste com anticorpo, e elas perguntam se elas têm anticorpos detectáveis aí no teste, se elas estão imunes já ao coronavírus. E se estão, por quanto tempo essa imunidade vai durar? E se a gente pode responder isso também. Então vamos lá. É assim, ó. A primeira coisa que a gente tem que falar é que, estritamente, tecnicamente, presença de imunoglobulinas não significa imunidade. Assim, de cara. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, para essas imunoglobulinas funcionarem como imunidade, elas precisam ser viáveis, elas precisam ser específicas, elas precisam ser neutralizantes, né, porque a presença de imunoglobulina não significa, às vezes, o contrário, às vezes facilita a entrada daquele vírus ou daquela bactéria na própria célula. Então, existe um porém nessa história. Então, essa é uma das razões pelas quais a gente não pode dizer que quem desenvolve as imunoglobulinas tem 100% de chance de estar protegido contra o Covid. Isso dito, é claro que a maior chance, exatamente por tudo que a gente vê na história da infectologia, a maior chance é que essas imunoglobulinas que as pessoas estão desenvolvendo protejam, sim, essas pessoas de um novo quadro do coronavírus. Agora, como eu disse no começo da nossa conversa, isso não significa que essa proteção seja permanente, duradoura. A gente ainda não sabe, não tem tempo suficiente para isso. E nem que, mesmo nesse tempo em que ela seja duradoura, que ela seja total. Então, pode ser que essas pessoas, se a gente for comparar com os outros coronavírus, eu não estou nem falando da SARS e do MERS, estou falando com os outros coronavírus que causam quadros respiratórios mais leves ou quadros gastrointestinais mais leves, eles não levam à indução de uma resposta vitalícia.
Então, a pessoa pode vir a fazer outros quadros tempos depois, 1 ano depois, 2 anos depois, e a gente não sabe exatamente o que significa isso para esse coronavírus. Então, eu, como opinião de especialista, não como peer-reviewed ou nada disso, como opinião de especialista, eu imagino que sim, a gente tenha uma certa imunidade, mas que essa imunidade seja relativamente curta e que seja parcial, e que depois as pessoas voltem a fazer essa doença. E aí começa, em termos de saúde pública, o problema das ondas de infecção. Porque quem nunca teve vai pegar, enquanto a gente não tem uma vacina, né? Quem Sim, nunca sim. teve ainda vai pegar, e quem já teve pode vir a pegar de novo, se essas alternativas de precaução, né, de prevenção não funcionarem. Aí a gente estava falando de história aí, né? Falando da pandemia de 1918. E aí, na pandemia de 1918, aconteceram 3 ondas. A primeira pegou os mais debilitados, Sim. mas a segunda onda pegou essa população mais jovem que considerava que não ia ser afetada, e foi a pior onda, né, da Assim, pandemia de 1918. as pandemias, elas têm essas características, né, de permanência na população e de fazer essas ondas desse jeito. A diferença da pandemia de 1918 é que era um vírus influenza, né? Que hoje a gente tem uma vacina, e não é uma vacina, importante dizer, que é 100%. É uma Sim, vacina sim. que tem uma eficácia de em torno de 60% a 70%, e ela tem como objetivo maior diminuir a circulação e preservar principalmente as pessoas mais idosas de casos mais graves. Mas era um outro tipo de vírus diferente do corona. Então, eu sei que é difícil para as pessoas, é difícil para a gente, é difícil para o leigo entender que a gente precisa de tempo para ter respostas mais precisas com relação ao que está acontecendo, e as coisas mudam É. diariamente, isso é tudo muito dinâmico. E ainda mais acontecendo assim essa profusão de casos, né? Então, É. e tem muita pessoa já vi algumas perguntas aqui. Eu já tinha anotado e vou juntar com essa pergunta que a Érica Marques fez aqui, que é uma Sim. pessoa que já se recuperou pode passar o vírus para uma pessoa que não pegou ainda, que ela pergunta. E aí eu vou complementar a questão que essas pessoas que desenvolveram Covid-19 tinham teste positivo, né, o teste PCR, que é aquele que a gente vai pegar o material genético do vírus, e depois que elas se recuperam, tem relatos de pessoas que fazem o teste novamente e o teste vem positivo. Essas pessoas estão transmitindo também? Acho que as duas perguntas estão Sim, juntas. vamos começar a falar do teste, que aí a gente chega na clínica propriamente dita, Sim, né? sim. O teste do PCR, ele faz isso que você disse. A gente faz o que as pessoas, a maior parte das pessoas vão presenciar, é um cotonete grande, que a gente chama de suave, e a gente faz secreção, pega a secreção da garganta e secreção do nariz, e olha para ver se tem material genético do vírus. Então, a gente está olhando o vírus. Isso é importante porque a gente diferencia do que a gente vai falar depois. Qual é a grande vantagem desse teste? A vantagem desse teste é que você vê o vírus ali na hora. Então, você não tem como dizer que essa pessoa não teve contato, principalmente no sintomático. Esse teste tem uma sensibilidade, como a gente chama, mais alta. O que significa que, se a pessoa está com sintoma, febre, dor de garganta, tosse, falta de ar, esse teste tem mais chance de vir positivo, e a gente consegue identificar com mais clareza que essa pessoa, de fato, tem a doença pelo coronavírus. Isso dito, essa sensibilidade nos assintomáticos, ela é bem menor, está em torno de 60%, o que significa que a pessoa pode ter a doença, não ter sintoma e vir o teste negativo. E isso deixa essa pessoa circulando por aí, e isso vai ter influência no que a gente vai falar sobre o passaporte. Mas o problema desse teste, além dessa sensibilidade que varia, dependendo de muitas outras questões, é que ele não diferencia partícula viral viável de não viável. Quer dizer, vírus vivo de vírus morto, para as pessoas entenderem melhor. Então, você pode se recuperar completamente da doença e aí vir com um PCR positivo lá na frente, e isso não significar que você tem vírus vivo e necessariamente está transmitindo isso para outras pessoas. A gente ainda precisa entender isso melhor, mas essas dúvidas, essas limitações precisam ser levadas em consideração. Então, às vezes a gente, na maior parte das vezes, na verdade, porque a gente não tem teste para todo mundo, a gente libera esse paciente depois de alguns dias do início da doença e de alguns dias com esse paciente assintomático,
confiando nas informações que a gente tem de outras doenças infecciosas e que, a partir daquele momento, a capacidade desse paciente infectar outra pessoa é tão menor que ele já pode voltar ao convívio da sociedade devidamente paramentado. É isso que as pessoas estão se baseando hoje. E você falou isso e a Renata aqui fez uma pergunta. E eu acho que vai casar um pouquinho com essa questão sua, né? A gente tem pedido teste, por exemplo, para permitir que trabalhadores essenciais voltem às suas atividades, né? O indivíduo tem uma importância grande ali em determinada atividade essencial. Mas o que a gente tem visto é o seguinte, testes demorando muito para ver o resultado. Então, no final das contas, você acaba pedindo um teste e o teste está demorando 10 dias, é o tempo que a pessoa ficou isolada. Né? Os 14 dias do isolamento. Então, mas isso não é o teste, né? Isso não é a metodologia. Não, é a não a nossa metodologia, eu estou dando a processamento. capacidade de processamento, mas assim, na prática a gente acaba tendo que levar isso em consideração, né? A gente teve alguns casos, a gente está vendo, né, alguns casos que foram isso, a gente teve que testar alguns contactantes e aí a situação fica bem difícil. Eu vou te contar de um caso rapidamente. Então, uma moça jovem de 25 anos, que trabalhadora essencial, e aí morando com mãe, com marido e com filho. E os 3 quarentenados desde o 16 de março. E aí ela, recentemente, a coisa de uma semana, desenvolve um quadro típico, com direito à anosmia e todos os outros sintomas, diarreia. Não tinha como imaginar, acho que outro diagnóstico. De porco, tudo, não ia e ser girava, dois dias depois a mãe desenvolve os mesmos sintomas. Então a gente acabou tendo essa questão. E aí eu te pergunto, e aí o vizinho do lado também, o marido e a esposa também desenvolveram. E aí eu te falo, essa pessoa testou, foi o primeiro caso desse, vamos dizer, desse cluster aí, desse aglomerado. E aí ela recupera e as outras pessoas a gente não sabe a informação. Como é que fica isso também? Tem o marido e a filha que a gente não sabe a informação, uma outra que foi sintomática, vizinhos que desenvolveram uma semana depois a doença. Como é que é isso? Então, eu acho que o que as pessoas precisam entender primeiro é isso que a gente estava falando, né? Que você começou a contar esse caso dizendo isso. Que esse não é uma limitação do teste em si, o teste, no máximo 1, 2 dias, ele deveria estar sendo liberado. Os testes rápidos, eles são questão de 15, 30 minutos, então não é uma questão da metodologia do teste, mas sim da capacidade de processamento, né, dos laboratórios, de dar conta do tanto de gente que está fazendo teste. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema hoje, eu acho que em termos... porque a transmissibilidade do coronavírus era bem alta, hoje a gente está falando num conceito de transmissibilidade inicial, né? O R0, que a gente chama, entre 3 a 4, quer dizer, uma pessoa infectaria, uma pessoa sintomática, a despeito de qualquer outra medida, ela infectaria entre 3 a 4 pessoas. Por conta dessa capacidade muito alta, eu acho que se alguém abriu sintoma, deveria, nesse momento, ser considerada contaminada até que se prove o contrário. Né? Não esperar o teste, hoje, por conta dessas características todas que você está falando, ele é um teste confirmatório. E é um teste confirmatório atrasado, ele vem lá na frente, ele vem bem depois. Então, eu acho isso, assim, e assim, além dele vir depois, além dele ser um teste confirmatório por conta desse atraso, ele é um teste, de novo, que tem uma sensibilidade variada, né? Variável de acordo com o que o paciente tem, como ele foi colhido, como ele foi transportado. Então, a gente, como eu disse lá no começo, esses testes ainda estão evoluindo. Tem muita coisa para dizer né, como é que as coisas estão funcionando. Agora, o fato se o paciente faz um teste que é só de sorologia, que é a segunda possibilidade que a gente tem, ele é um teste diferente. A sorologia, ela não vê mais o vírus como o PCR vê. Ela vê a resposta imunológica do corpo da gente à infecção pelo vírus. Então, esse processo, naturalmente, leva um tempo. E aí, esse exame, então, ele vai ser bem mais tardio do que quando, né, do que o início de sintoma do paciente. Se esse paciente fizer um exame muito de começo, ele vai vir com um teste negativo e a pessoa vai achar que, né, não fez, mas ele foi pedido no momento errado. Então, essa noção de quando fazer, para quem fazer, qual teste fazer, ela é individualizada. Precisa entender esse tipo de coisa. Então, hoje,
principalmente no Rio, se você estiver falando do Rio, que está com uma curva ascendente, uma situação bastante difícil, se a pessoa abre um quadro compatível com Covid, eu, nesse momento, consideraria Covid até que se prove o contrário. Então, vai ficar em isolamento, vai, né, ficar restrito até que a gente tenha alguma coisa diferente. A gente teve um caso agora de uma paciente com dengue, que fez febre alta, mialgia, cefaleia, e no meio disso tudo falou que estava quarentenado e já trabalhava de home office, então isso facilitou um pouquinho. A gente pediu Covid, mas pediu dengue também, o dengue saiu primeiro e veio positivo para dengue. Então a gente está esquecendo, né? Tem mais uma coisa, o Covid faz rash cutâneo, né? Faz mancha na pele, pode fazer. Sim. E aí ele é um rash que é muito difícil de você diferenciar do rash do dengue. Quer dizer, tem que realmente ter as coisas na cabeça. E aí vamos entrar agora mais na questão do passaporte da imunidade. Então a gente tem basicamente o PCR, que é esse que você falou, que a gente vai fazer no momento ali do desenvolvimento dos sintomas, que é onde ele tem a maior taxa de positividade. E passado, né, tem um período agudo que a gente detecta um tipo de anticorpo que é o IgM, e depois a gente vai detectar aí, pelo menos a partir do 14º, 15º dia, o IgG. Alguma combinação desses testes permitiria a pessoa andar livre na rua, né, que é o passaporte da imunidade? Não sei se o objetivo é esse, né? Acho que o objetivo seria você retornar para a economia um trabalhador, às vezes, não essencial. Aí o passaporte da imunidade também abre uma questão legal e uma questão ética, né? Até que ponto você, com o resultado de exame, você vai ter que fornecer isso para uma autoridade e a autoridade vai dizer aonde você pode estar andando ou não. E se esse passaporte sair, o Bolsonaro vai ter que mostrar o resultado do exame dele, né? Olha, sem querer entrar nisso, mas enfim, a questão do passaporte ela é muito complexa, como toda e qualquer questão nessa pandemia agora. Eu entendo que as pessoas queiram uma resposta mais rápida, mais simples, posso ou não posso, mas a gente não tem esse posso ou não posso. Então eu vou explicar mais ou menos como é que essas coisas estão funcionando. Quando você tem um PCR positivo, isso significa que você está no começo da doença, porque o PCR ele tende a negativar a partir do 7º dia, diminui o seu valor preditivo negativo, como a gente diz, a partir do 7º dia de doença. Então, se você mantém um PCR positivo, se você tem um PCR positivo e você é assintomático ou você é sintomático, você tem chance de estar, obviamente, quando assintomático, numa fase de maior transmissibilidade, porque o assintomático também transmite. Importante. É o que mais transmite? Não é o que mais transmite, porque é uma questão da gente pensar uma certa lógica de que se você estiver tossindo ou espirrando, você está dispersando mais gotículas de saliva com partícula viral no ambiente, portanto, você é mais infectante desse ambiente do que alguém que está só falando, né? Então, assim, existe essa questão da carga dispersora no ambiente, mas isso também depende se a pessoa está se protegendo ou não. Mas deixando isso de lado... A gente diz assim, em termos populacionais, né? Vamos dizer, a gente tem mais assintomáticos andando por aí, e aí acaba que o peso deles na sociedade então, pode ser assim, maior. Uma coisa é a medicina, outra coisa é a saúde pública. Essa que é a diferença. Então, assim, na medicina, na ciência, a pessoa que está sintomática, ela dispersa mais, então ela infecta mais. Mas a pessoa na saúde pública que não sabe que está doente e não se protege, e não lava a mão, e não usa máscara ou qualquer coisa do gênero, essa pessoa proporcionalmente pode ser que faça isso. Nesse sentido, você acha que o passaporte da imunidade pode... Um passaporte de imunidade, né? Já que não existe, né? Mas a existência disso pode provocar isso? Você começar a ter pessoas na rua não respeitando mais essas regras de etiqueta, de higiene... Você vai favorecer isso. Eu acho que, assim, quando a gente fala de algumas medidas, inclusive de proteção que a gente está tomando, já leva as pessoas a um pouco disso. Por exemplo, quando você fala assim, todo mundo vai usar máscara.
certo? Tem estados que estão obrigando a usar máscara com pena de multa e até prisão, se não me engano, que era o que São Paulo ia fazer. Então, assim, se você não explica exatamente o que está acontecendo e como que a pessoa usa isso, existe uma certa falsa sensação de segurança. Então, a pessoa está usando uma máscara que não é um salvo-conduto. Usar máscara não é salvo-conduto. Por que isso? Porque a máscara protege nariz e boca. E as máscaras que as pessoas têm condição de usar, que são as máscaras de pano ou as máscaras cirúrgicas, né, as mais simples, elas não têm 100% de proteção. E, além disso, uma grande fonte de contaminação são os olhos. Então, a pessoa usou máscara, achou que está abafando em termos de precaução e não lavou a mão e mexeu no olho, acabou, não existe máscara, não existe nada. Então, assim, quando a gente fala de medidas de precaução e se eu instituo um passaporte a pessoa acha que está tudo uma maravilha, isso é real. Tem um outro problema que foi muito discutido agora, nesses últimos tempos, na Hopkins, né, da onde eu venho, que é o fato da própria corrupção. E isso eles não estavam nem falando sobre o Brasil, falando de um modo geral. Que é o fato das pessoas conseguirem falsificar ou comprar exames mostrando que elas teriam uma IgG positivo, que significaria uma infecção passada, para que elas pudessem sair por aí e, na verdade, nunca terem tido essa informação e coisa alguma. Então, existem muitos problemas possíveis na implementação de um passaporte imunológico. Mas em termos de medicina, e depois a gente fala de saúde pública, em termos de medicina, é isso. Se a pessoa tem... ter IgM ou IgG positivas não tem absolutamente nada a ver com infectividade, certo? O desenvolvimento delas não tem a ver com infectividade. O desenvolvimento delas tem a ver com imunidade? Pode ser. A gente ainda não sabe. Acredita-se que sim, por conta das outras doenças que a gente conhece, mas isso ainda precisa ser comprovado. Portanto, uma pessoa com uma IgG positiva, assintomática, com as devidas precauções, talvez pudesse, nessas condições de essencialidade, voltar ao mercado de trabalho. Mas veja bem, a gente está dizendo que isso é parte de toda uma estrutura de proteção da sociedade na saúde pública para que isso aconteça. Não é simplesmente assim, eu tenho IgG, tá beleza, nunca mais vou pegar e passaporte, estou livre. Não tenho riscos. Não é assim que funciona. Então, a OMS, essa semana, também divulgou um documento sobre isso, falando exatamente sobre esses aspectos que eu estou dizendo. Que existem problemas nisso e que isso pode ser, né, ainda dependendo até do termo, né, que você coloque, como você falou aí, um passaporte, por exemplo, passaporte ele prevê uma ação de exclusão, né? Se eu tenho um passaporte, eu posso ou não posso entrar em um país. Um passaporte, ele pode te excluir de uma atividade. Então, de certa maneira, ele vai poder, sei lá, amplificar um preconceito daquela pessoa não entrar, não fazer determinada atividade. Talvez fosse mais uma licença, né? Uma carteira, vamos dizer assim. E aí é isso que você falou. Aqui no Brasil, tem celebridade que foi pega dirigindo com carteira de motorista falsa. Celebridade com passaporte falso no exterior. Se tiver uma licença de Covid, com certeza vai ter licença falsa aí no mercado, né? E tem um outro problema, além desse, né, como se não fosse suficiente, é que é o acesso ao próprio teste. Digamos que, hipoteticamente, a gente tivesse um teste 100% confiável, 100% específico, e que a gente pudesse, uma das coisas que é muito importante na ideia do passaporte é testar em massa. Quer dizer, vamos testar todo mundo com um teste perfeito. É claro que isso não é possível. Mas, hipoteticamente, vamos pensar que isso fosse assim. A gente teria condição de separar essas pessoas de acordo com a característica que elas, né, mostrariam, assintomática, recuperado, IgM positivo ou IgG positivo, alguma coisa assim, mas a gente não consegue. Então, quando você pensa hoje em quem pode fazer o teste no Brasil, nesse momento, hoje, 6 de maio, quem que faz o teste? Quem está muito grave, no hospital, ou quem tem dinheiro para pagar num laboratório particular. As pessoas que são mais atingidas pela recessão econômica, por exemplo, que advém de um lockdown, de um fechamento como esse, são as pessoas que trabalham ou com essas indústrias que são de contato intensivo, como cabeleireiros, como, né, pessoas, os autônomos, essas pessoas, ou então quem é absolutamente informal.
essas pessoas estão sendo deixadas à deriva nesse momento, porque a gente não tem teste suficiente, porque a gente não está testando em massa, porque já existem todos esses problemas relacionados ao próprio teste, né, que tem essa dificuldade. Então, essa estratégia toda, ela é muito complicada de ser colocada em prática. Então, hoje, se você me pergunta assim, Luana, você acha que a gente deveria ter um passaporte imunológico que permitisse que isso acontecesse? Eu ia dizer que não. Sim, Eu sim. diria que não por conta dessas restrições, tanto técnicas quanto de saúde pública, porque eu acho que essa é uma medida que ela é indutora de uma desigualdade muito grande. Ela é bem complicada, bem difícil. Até a Roberta aqui. Oi, Roberto, tudo bem? Está falando aqui, ó, ligou para vários laboratórios e tem fila de espera. Ou seja, nesse Tem. momento, né, na verdade, nem Nem isso, pagando né? a gente consegue. E Eu aí, imagino. em relação a isso, muito difícil fazer o teste e tal. A gente sabe que a Anvisa autorizou vários testes. Digamos que daqui a pouco esse teste seja disponibilizado na farmácia, Farmácia. que é a ideia, que é a ideia que se tem. Você vai chegar lá na farmácia, comprar um kit, fazer o teste, e aí, como é que fica isso? Como é que vai ser isso? Então, A eu pessoa que entendo. às vezes não está nem com sintoma, ou, sei lá, É, acordou com o nariz entupido, aí vai lá e faz um teste para a Covid. Como é que vai ser isso? eu entendo a ideia inicial, quer dizer, eu imagino que a ideia inicial seja vamos democratizar o acesso ao teste para que a gente possa chegar nessa testagem em massa e para que a gente tenha uma melhor resposta. Eu entendo isso. Mas vamos lá, de novo, para a implementação, para a granularidade, para a ponta, né, lá para a cidade, para a farmácia onde você vai, nenhum teste, você como colega médico sabe muito bem disso, nenhum teste 100% seguro ou 100% claro, e ele precisa estar inserido num contexto. E esse tipo de teste, ele é um exame complementar. As pessoas esqueceram isso com a ideia de introdução tecnológica avançada na medicina. Elas acham que testes são testes absolutamente isentos de uma avaliação médica ou avaliação de saúde complementar. Não é a avaliação de saúde que é complementar, é o teste que é complementar. Né? Então, é muito difícil para uma pessoa leiga ir numa farmácia e fazer um teste desse. A gente precisa de uma campanha educativa, a gente precisa mostrar como é que faz, a gente precisa explicar se tiver tal resultado, o que significa, se não tiver, o que significa. Eu acho que quando a gente faz isso, por um lado é interessante, como eu disse, pela democratização do acesso, mas por outro, você coloca no paciente a responsabilidade de lidar com uma informação que ele não tem condição. Né? Porque Sim, ele não é sim. médico, ele não é da saúde, então é tudo muito confuso. É a mesma coisa com o teste de HIV, que a gente hoje, felizmente, tem na farmácia, e eu acho certo, precisa ter mesmo, mas essa pessoa que vai fazer o teste na farmácia, ela precisa entender o que significa o que ela está fazendo, se ela fez numa janela, o que a gente considera uma janela imunológica, em que o teste vir negativo com mais chance, ou não, ou isso e aquilo. Então, assim, eu acho que as pessoas têm... Essa pandemia é uma grande oportunidade de educação das pessoas sobre ciência, sobre a medicina e a limitação da medicina, e principalmente da relação entre essas duas coisas com saúde pública. Que no Brasil a gente não fala em saúde pública, as pessoas não sabem o que significa saúde pública. E significa toda essa engrenagem que faz essas coisas chegarem até as pessoas e resolverem, né, e ajudar na qualidade de vida. Então, eu torço para o melhor, mas espero algo um pouco Eu acho que difícil. realmente teste disponível assim sob livre demanda, eu acho que é muito complicado. É, eu, Mentalmente, inclusive, para a saúde mental das exatamente, pessoas. exatamente. Se Eu elas tenho não forem visto muitas se elas pessoas tiverem... que estão deixando às vezes de procurar serviço de saúde pela questão do Covid. Então vai Uhum. ser um convite para a pessoa ir numa farmácia fazer um teste, se diagnosticar, já vai começar a se automedicar também na farmácia, muito possivelmente. E aí a Menino, chance o de que eu dar estou errado recebendo ela é exponencial, né? o que eu recebo hoje de mensagem com algumas, como é que chama? Com algumas receitas prontas, desesperadoras, assim, É. me dá pânico só de ver. Então, assim, A gente tem previsão em relação ao tratamento, né? A gente tem previsão de ter daqui, acho que 2 semanas, 3 semanas, o resultado dos primeiros estudos randomizados. Aí fica até o convite, se você quiser comentar isso. Acho que para o final desse mês de maio a gente
deve ter. Eu acho que aí o pessoal vai querer ouvir o resultado desses tratamentos. Mas eu acho que realmente a automedicação nesse contexto que a gente está vivendo agora, eu acho que é complicado. Tem relatos aí já muito difícil. Em artigos, em pacientes que relataram, né, série de efeitos colaterais de algumas drogas não aprovadas. Sim. Na verdade, não tem nenhuma aprovada, não tem né? A gente tem que falar isso. Essa é a primeira coisa. Assim, eu só queria, antes da gente, a gente pode falar isso em outra live, mas eu acho que é muito importante. Sim, acho que vai fazer. A gente está com muito, a gente está com muito pouco tempo, né? Então, eu acho que vai ser outra live mesmo. Mas assim, sim, vai ser outra, com certeza. Mas assim, só precisa deixar bem claro para as pessoas que não existe nenhum tratamento preconizado até o momento, nenhum tratamento liberado, nada certo. Segundo, os tratamentos que estão sendo feitos, eles estão sendo testados em estudo, quer dizer, as pessoas são avaliadas de acordo com o risco-benefício delas fazerem aquela medicação ou não. Não existe medicação que tenha comprovado grandes eficiências, então, e outras que têm, na verdade, colocado os pacientes sob muito risco. Então, não se automediquem, não façam isso, porque o risco é muito maior do que um eventual benefício. Se você está em casa, significa que o seu quadro não é um quadro suficientemente grave para você se colocar sob risco maior, né? Que o risco de uma droga não aprovada. Então, não faça isso, procure ajuda. É isso. Eu acho que faltam 10 minutos aí para a gente encerrar. Eu vou fazer um fechamento aqui da minha fala e depois aí você vai ficar à vontade. Quarta que vem às 18 horas, nós vamos fazer uma live com o Dr. Moser Belas. O Dr. Moser, ele é intensivista, tá, do hospital aqui de Niterói. Ele teve Covid-19, precisou morar uns dias afastado da família, tá? E voltou à ativa, né? Tá atuando de novo. Então, ele vai falar aí sobre relatos do front. Como é você tratar desses pacientes com Covid, a dificuldade que é tratar esse paciente grave e, ao mesmo tempo, aquele temor de ser infectado, ele acabou sendo, e como é que ele lidou com isso no dia a dia, né? Primeiro você teve a doença, depois você tem que ir lá voltar para o front ali para encarar isso de novo. Eu acho que essa pandemia acabou mostrando para a gente um despreparo para lidar com essa situação de pandemia do ponto de vista cultural, né? As pessoas não entenderam essa questão do isolamento, e aí no início a gente, eu acho que correu muito solto, e aí agora a gente está vendo que a gente vai ficar mais tempo preso. Um despreparo do ponto de vista social, essa questão de higiene das mãos. Então a gente tinha um grande despreparo social, um despreparo econômico, né? Ninguém nunca imaginou que isso podia acontecer ou estava preparado para isso, então a economia agora não sabe andar. E o despreparo do sistema de saúde, que foi evidente, sempre foi falado, né? A gente sempre falou que o sistema de saúde não dava conta, que era sobrecarga de trabalho. A gente pensar em uma enfermeira atende 10 pacientes dentro de um CTI, né? Um CTI de 20 leitos tem só 3 médicos, então existia realmente todo um despreparo, e isso se juntou com uma velocidade de infecção que a gente não tinha visto antes. Então, foi ali o coquetel perfeito para a gente ter todo esse problema que a gente está vivendo agora. Eu vou te agradecer muito pela sua participação, e aí você fica à vontade para encerrar, falar se realmente existe esse passaporte de imunidade, se vai existir, e se você acha que a gente vai evoluir agora, pelo menos aí Rio e São Paulo, para medidas mais restritivas, ou se a gente vai caminhar já para liberar para o trabalho agora, nessas próximas semanas. Bom, eu primeiro quero agradecer a você de novo, essa chance de estar aqui. Eu acho que talvez mais difícil do que a doença em si é a epidemia da desinformação. Então, quanto mais a gente falar de fontes confiáveis, né, com dados recentes e de uma forma contextualizada, melhor. Então, eu acho incrível o que você está fazendo e agradeço. Eu queria comentar uma coisa rápida. Eu tive um resultado negativo, mas vou repetir esse exame. Mas eu fiz uma pericardite aguda, muito assim, fora do padrão. Fiquei 12 dias internada, então existe a chance de ter sido Covid, sim, mas
Vamos ver ainda como é que funciona. Então, eu entendo um pouco do que a sua próxima live vai falar. É muito importante isso mesmo. Com relação aos despreparos que você falou, você tem toda a razão. Esse vírus deixou a gente nu, né? Em todo sentido. Deixou a gente exposto como uma sociedade que não valoriza a higiene de um modo geral, e é triste isso. É uma sociedade que não vê... Quando eu falo para vocês assim, ó, lavem as mãos porque essa é a coisa mais importante, as pessoas olham para mim e falam assim, não, mas eu quero remédio. Você fala, mano, você não precisa do remédio que tem tanto risco, você lava a mão que é melhor. Então, assim, essa compreensão, esse analfabetismo científico que muitas, né, a gente ainda tem de uma forma muito predominante na nossa sociedade, precisa melhorar. Então, eu acho que você tem toda a razão no que você está falando. Eu só acho que a gente sabia que isso ia vir. Essa é a diferença. A gente sabia que isso ia chegar em algum momento, mas a gente nunca tornou isso uma prioridade. Então, o não tornar uma prioridade faz com que, quando acontece, a gente fique perdido e que a gente coloque os pés pelas mãos. E foi isso que aconteceu aqui. Aconteceu no mundo inteiro, tá? Botar os pés pelas mãos. Sim. Mas o lockdown, o fechamento, essa coisa, a gente sabe que ele é válido quando ele acontece de forma precoce na pandemia e com uma grande adesão da população. Porque aí você evita, se você tem menos caso, você evita que disperse. Quando você tem muito caso e aí você resolve fechar, o impacto já não é o mesmo. Então, a curva no Rio ela é ascendente, a curva em São Paulo ainda é ascendente, mas a curva do Rio é bastante difícil, não só na cidade do Rio, como no estado do Rio. Essa epidemia está interiorizando, a gente está vendo isso acontecer. Então, cidades menores que têm menor estrutura de sistema de saúde, elas estão começando a enfrentar um aumento de casos que elas não se prepararam para ter. Então, esse é um problema. Agora, eu sou fã do SUS. Eu acho que o nosso sistema é um sistema incrível. Ele é mal gerido, ele é cronicamente mal financiado, mas ele é um sistema muito importante, muito interessante. Então, quando você fala assim, está errado, porque tem uma enfermeira de CTI para 10 pacientes, você tem toda a razão. Mas por que nessa vida a gente não está falando de atenção primária? Porque antes do paciente chegar no CTI, de sobrecarregar o CTI, podia já ter passado por uma atenção primária atuante, confiável, que as pessoas entendessem, que a maior parte das pessoas não sabe nem para que serve um posto de saúde, a não ser que seja para tomar a vacina. Então, assim, a gente precisa rever, as pessoas precisam entender de como é engenhoso e como é importante o nosso sistema, como é que a gente faz para melhorar, porque obviamente ele tem muitas falhas, mas eu acho que a gente pode puxar essa atenção para o começo, ao invés de sobrecarregar o CTI, que obviamente é muito mais caro para você construir uma infraestrutura que leve a isso. Então, essa é a minha visão dessa situação. Eu acho que é uma grande oportunidade para que a gente mude a forma como o sistema funciona, como ele responde a essas ameaças que vão ser mais frequentes. Não vai levar 100 anos para ter uma outra pandemia. O Instagram cortou a gente, mas assim, já está no final. Eu quero vou ter aqui para te agradecer. E aí você pode terminar aí, tranquilo. Era só para falar a última frase do passaporte mesmo. Eu acho que nesse momento ele não existe. Pode ser que ele exista daqui a 15 dias, daqui a um mês, com a melhora desses testes, com uma política de saúde pública que englobe isso e que prepare a sociedade para receber, mas que nesse momento eu acho que ele ainda não é a melhor ferramenta. Mas é isso. Tá ótimo. Muito obrigado, foi excelente. Agradeço a participação de todos. Aí depois você repete o teste aí e avisa para a gente. Pode deixar. Quando acabar isso tudo, a última live que você fizer, você vai ter que cantar e tocar pra gente. Isso aí você está devendo já desde a... Eu acho que essa já é a última live, né, Vitor? Desde a outra. Desde a outra live você está devendo. Nesse momento ela passou a ser a última live. Vai treinando, vai treinando. Tchau. Tá bem, obrigada, gente. Obrigada, Vitor. Tchau, tchau.